Olá, minha gente querida, meu nome é Paula Sekoski, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa lindíssima com a nova cor do fio policromia da Fischer, o framboesa. Para a nossa bolsa, iremos utilizar o fio policromia da Fischer, um cordão de poliéster multicolorido de 5 milímetros com um rendimento excelente de 400 metros. Estamos utilizando a nova cor framboesa. O framboesa tem um degradê muito suave e elegante de bordô, vai deixar a nossa bolsa ainda mais elegante. Vamos usar aqui uma base 15 por 25, duas argolas articuladas, uma alça bem bonita, uma boca de lobo. Você pode fazer essa bolsa em outros tamanhos, só tem que ter cuidado para a boca de lobo ser o tamanho mais próximo possível da sua base. Vamos usar agulhas de crochê 4,5 e 5 milímetros, agulhas de tapeçaria, marcadores de ponto e tesoura. Vamos começar aqui na base, em qualquer lugar dela. Vamos deixar um fiozinho um pouco maior aqui no início. E vamos fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos por toda a volta. Estou chegando aqui no final. No último furo, eu vou pegar aquele fio que eu deixei maior lá no início. Pego e trago ele todo aqui para fora. Agora eu vou entrar embaixo aqui do primeiro ponto baixíssimo. Pego e trago. E aqui, ó, de trás para frente, no último ponto baixíssimo, pego o fio e trago novamente. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos. Entro aqui, ó, meu fio está saindo aqui, entro no ponto do lado, pego o fio, trago e começo aqui com uma correntinha. Vamos fazer aqui toda a base 3 pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos. Só uma coisa, aqui no ponto da quina, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Todos os pontos da quina, nos 4 cantos, a gente vai fazer 3 pontinhos baixos. Fiz aqui os 3, aí retorno fazendo os 3 pontos baixos separados e o aumento. Nessa bolsa, nós precisamos ter múltiplos de 3 pontos baixos, tá? Então, pode ser que ali no final a gente tenha que adicionar ou tirar um pontinho, mas a gente vai fazendo e lá no final nós vamos contar. Dei toda a volta aqui, eu ainda tenho um ponto para fazer, eu não vou terminar com aumento aqui e tá tudo bem. Eu vou fazer este último ponto aqui, vou entrar, pego o fio, trago, mas na segunda puxada eu não vou pegar o fio do novelo, eu vou pegar o fio que ficou grande lá do início e trago ele todo aqui para fora. Antes de fazer o acabamento, vocês contem para ver se tem pontos múltiplos de 3. Aqui eu tenho 87 pontos, então é múltiplo de 3, eu posso continuar. Puxei esse fio aqui para fora, pego do novelo, trago aqui para frente.
Entro aqui de trás para frente, aqui está a corrente do início, entro no ponto do lado, pego o fio aqui do início e trago. Entro aqui, ó, no último ponto baixo e trago o fio. Assim eu fico com um acabamento invisível. Agora eu vou virar, posso trocar de agulha para número 5 agora. Entro aqui no ponto do lado e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta, um ponto para cada ponto de base, muito cuidado para não perder nenhum ponto. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto baixíssimo e aqui eu vou cortar o meu fio. Trago ele todo aqui para fora, vou entrar aqui embaixo do primeiro ponto baixíssimo, pego o fio e trago. Agora eu entro aqui dentro do último ponto baixíssimo, pego o fio e trago. Só para eu não ter um fio solto do outro lado, eu entro aqui no ponto do lado, pego o fio e trago aqui. Agora todos os meus fios estão para o mesmo lado, depois eu só escondo e queimo eles. Agora a gente vira aqui, pega o fio, vou começar aqui na ponta e a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos. E já vamos escondendo todos os fios que estão soltos. Fiz aqui toda a minha carreira de pontos baixos. Agora eu vou entrar no primeiro, que é aquela corrente, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer uma correntinha e mais uma carreira de pontos baixos. Para a gente começar o ponto decorado, a gente precisa ter 2 carreiras de base de pontos baixos. E não se preocupem com a emenda aqui, pois ela vai sumir no meio dos pontos decorados, tá? Fiz aqui toda a carreira, agora nós vamos começar a carreira dos pontos decorados. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na corrente de início e um ponto baixíssimo no ponto do lado. Vou fazer uma correntinha, posso colocar um marcador de pontos aqui nessa corrente para eu saber que é o primeiro ponto baixo. Tenho um ponto baixo, vou fazer mais um. Agora eu vou voltar na base do primeiro ponto baixo, pego o fio e trago, mas eu não vou fechar o ponto. Aqui seria o terceiro ponto baixo, eu vou descer 1, descer 2, entro na base, pego o fio e trago. Ó, fiquei com 3 alças na agulha, pego o fio e tiro as 3. Vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto na base do primeiro ponto baixo, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro ponto, desço 1, desço 2, entro, pego o fio e trago. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, pego o fio e tiro os 3. E a sequência é essa: um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto na base do primeiro ponto baixo, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro ponto baixo, desço 1, desço 2, pego o fio e trago. Fiquei com 3 alças na agulha, pego o fio e tiro as 3. Vamos novamente, um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto na base do primeiro ponto baixo, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro ponto baixo, desço 1, desço 2, pego o fio e trago. Fiquei com 3 alças na agulha,
pego o fio e tiro as 3. Mais uma vez, para não ficar dúvidas, um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto na base do primeiro ponto, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro ponto baixo, vou descer 1, 2, pego o fio e trago. Ó, fiquei com 3 alças na agulha, pego o fio e tiro as 3. E eu vou seguir assim a carreira inteira, vou fazer mais uma vez aqui para não ficar nenhuma dúvida. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto na base do primeiro ponto, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro. Desço 1, desço 2, pego o fio e trago. Fiquei com 3 alcinhas aqui na agulha, peguei o fio e tirei as 3 alças. A gente vai fazer este ponto a carreira inteira. Vou fazer aqui o último ponto decorado dessa carreira, então começo aqui com 2 pontos baixos, volto na base do primeiro, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro ponto, vou lá na base, pego o fio e trago. E fecho o ponto. Como eu falei para vocês antes, aquela emenda, ela iria ser coberta aqui pelo ponto decorado. Agora aqui, vou fazer um ponto baixíssimo onde está o meu marcador. Posso tirar ele. Todo início de carreira vai ser igual, tá? Fiz o ponto baixíssimo onde está o marcador. Vou fazer mais um ponto baixíssimo do lado e uma corrente para começar, que é o primeiro ponto baixo. E coloco o marcador aqui nela. Eu sempre tenho que começar este ponto decorado com 2 pontos baixíssimos. Se eu começar só com um ponto baixíssimo, não vai dar aqui um ponto sobre o outro, tá? Então, aqui temos o primeiro ponto baixo, faço o segundo, volto aqui na base do primeiro, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro ponto. Desço 1, desço 2, entro, pego o fio e trago. Agora, novamente, a sequência, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Uma coisa para vocês prestarem atenção. O segundo ponto baixo sempre vai vir em cima dessa junção aqui, tá? Nunca vai vir depois e também nunca vai vir antes. O segundo ponto baixo tem que estar em cima dessa junção aqui. Volto na base do primeiro ponto, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro, desço 1, desço 2, pego o fio e trago. E fecho o ponto. E sigo que nem eu fiz na carreira anterior. 2 pontinhos baixos, pego o fio lá na base do primeiro, desço aqui, fico com 3 alcinhas na agulha, pego o fio e tiro as 3. 2 pontos baixos, volto aqui no primeiro e desço aqui onde seria o terceiro ponto baixo. E vamos fazer assim a carreira inteira. Chegando aqui no final da carreira, vamos fazer o último ponto decorado. 2 pontos baixos, volto no primeiro, pego o fio e trago. Aqui seria o terceiro, desço 2, pego o fio e trago e fecho o ponto. Uma coisa que vocês vão perceber é que os pontos eles têm que estar alinhados, tá? Cada carreirinha de pontos tem que estar alinhada com os pontos anteriores. Agora aqui, vou fazer um ponto baixíssimo onde está o marcador, tiro ele. Faço mais um ponto baixíssimo no ponto do lado,
e uma corrente. E posso colocar o marcador na corrente. Lembrando, essa corrente é e sempre vai ser o meu primeiro ponto baixo. Agora, as carreiras vão ser sempre iguais, o local de pegar os pontos, tá? Então, prestem bastante atenção nessa carreira. Tenho aqui o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo, e lembrando que o segundo ponto baixo é sempre nessa junção aqui. Fiz os dois, volto no primeiro, pego o fio e trago. Agora, a parte alongada aqui do meu ponto decorado, ela vai vir aqui, ó. Eu vou descer um ponto na diagonal, 2 pontos na diagonal, sempre de onde está saindo este segundo ponto, ok? Entro aqui, pego o fio e trago, e finalizo o meu ponto decorado. Faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto no primeiro, pego e trago. Agora aqui vou descer um ponto na diagonal, 2 pontos na diagonal, entro aqui, pego o fio e trago, e fecho meu ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto no primeiro, pego o fio e trago. Aqui desço um, desço 2 pontos na diagonal, entro na base do primeiro, pego o fio e trago, e fecho o ponto. Todas as carreiras acima vão ser pegando este ponto alongado nesse segundo ponto na diagonal. Vocês sempre vão contar 1 e 2. Pego o fio, trago e fecho o ponto. E vamos assim até o final da carreira. Lembrando aqui, ó, a parte alongada, desço um ponto na diagonal, desço 2 pontos na diagonal, pego o fio, trago e fecho o meu ponto. E vocês já podem ver mais ou menos como vai ficando o desenho da nossa bolsa. Estou aqui no final da terceira carreira de pontos decorados. Nesse último ponto aqui, vocês precisam ter mais cuidado. Vou mostrar por quê. Faço um ponto, faço 2, entro aqui no primeiro, pego o fio e trago. Por que que vocês têm que ter cuidado nesse aqui? Porque aqui vai ter o primeiro ponto na diagonal e aí vai ter os 2 que vocês precisam descer. Vocês precisam ignorar este primeiro ponto, senão vocês vão fazer um ponto alongado acima de onde ele precisa estar. Por isso que eu falei antes, os pontos eles têm que estar alinhados, tá? Então, ignorem este primeiro ponto, que é o primeiro ponto dessa carreira, e desçam os 2 de baixo, tá? E sempre cuidem aqui para ver se os pontos alongados estão alinhados, estão todos eles na mesma linha, tá? E agora, a partir daqui, é sempre a mesma coisa, a gente vai ir fazendo as carreiras, o fio vai ir trocando de cor. Eu vou retornar aqui com vocês quando sobrar um pouco só da última cor. Eu acho que a gente vai fazer só umas 3 carreiras da última cor, mas eu vou mostrar aqui novamente o início da carreira para não ficarmos com dúvidas. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador, um ponto baixíssimo do lado, lembrem, sempre 2 pontos baixíssimos. Uma correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo, mais um ponto baixo, volto na base do primeiro, pego o fio e trago. E aqui, ó, vou descer um ponto na diagonal, 2 pontos na diagonal, entro aqui, pego o fio, trago e finalizo o meu ponto decorado. 2 pontinhos baixos, volto no primeiro, pego o fio e trago. Desço aqui 1, 2, entro, pego o fio, trago
e finalizo o meu ponto decorado. A cada 4 ou 5 carreiras o fio vai mudar de cor. Neste aqui ela vai mudar nessa carreira ainda, porque a gente fez toda a preparação da base. Mas nas outras cores vai dar umas 4, 5 carreiras de cada cor do novelo. Então vamos fazendo, eu volto aqui quando a minha bolsa já estiver do tamanho certo. Cheguei aqui no final, eu fiz aqui 21 carreiras do ponto decorado. E aqui não dá para ver super bem porque o degradê é muito de leve, mas eu fiz 3 carreirinhas dessa última cor do novelo. Ó, ainda temos tudo isso para trabalhar. Agora aqui eu vou fazer uma última carreira de acabamento e depois a gente vai ir para o fecho. Então eu vou fazer um ponto baixíssimo naquela corrente lá do início, uma correntinha e aqui ó, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando na alcinha de trás e naquela terceira alça do ponto, para dar mais firmeza. Ó, um ponto baixo pegando essa alcinha de trás e aquela terceira lá de trás do ponto. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base e logo vamos arrematar e vamos para o fecho. Cheguei aqui no final da carreira, agora eu vou cortar o meu fio. Nunca cortem o fio muito curto, tá? Que a gente precisa arrematar e esconder bem ele. Puxa ele todo aqui para fora e agora a gente vai fazer um acabamento invisível. O acabamento invisível aqui, ó, eu tenho a correntinha do início, eu vou entrar do lado dela, pego o fio e trago, e como vocês podem ver, o meu fio está saindo daqui, eu pego e levo ele lá para trás por aqui. E assim ele fica igual a todos os outros. Agora eu vou esconder e queimar essa pontinha e a gente já vai começar o fecho. Agora que a base da bolsa já está pronta, nós vamos começar a fazer o fecho. Então nós vamos pegar aqui o nosso fecho boca de lobo. Ó, esse relevinho aqui, ele tem que estar para cima, tá? A gente não pode fazer ele assim. Tem que estar virado para ti esse relevinho aqui que tem. Como ali na bolsa nós temos 87 pontos, nós vamos colocar 43 pontos de um lado e 44 pontos do outro para dar os 87. Então vou começar aqui, vou deixar um fio maiorzinho, pego e começo aqui prendendo o fio. Esse já é o meu primeiro ponto baixo. E agora a gente vai fazendo aqui os outros 42. Essa parte fica meio ruinzinha de fazer, que o fecho ele vai batendo na mesa, é mais difícil de segurar, mas é só ter paciência que a gente vai fazer. Já tenho 3 pontos aqui. Não se preocupem se eles não ficarem super juntinhos agora no início. A gente vai ir colocando eles para o lado, vai ajeitando para cobrir bem o fecho. E a gente vai fazendo até chegar aqui do outro lado com 43 pontos baixos. Fiz aqui os meus 43 pontos baixos. Agora a gente não corta o fio nem nada, só deixa essa alcinha um pouquinho maior e passa para o outro lado aqui do relevinho. E aqui desse lado nós vamos fazer 44 pontos baixos. Finalizei aqui os 44 pontos baixos, fiquei no total aqui toda a volta com 87. Vou cortar o meu fio aqui um pouquinho maior. E nós vamos fazer outro arremate invisível. Puxa aqui o fio todo para fora. Coloco na agulha de tapeçaria. E aqui, ó, tem a correntinha do início.
Vou entrar do lado, pego o fio e trago. Aqui, ó, o meu fio está saindo aqui de dentro do último ponto, pego esse último e levo lá para trás. Agora aqui vou esconder, e aí eu vou queimar essa pontinha e a gente já volta para a costura. Já finalizei aqui o meu fecho, aí eu centralizei ele aqui em cima da bolsa e amarrei os 4 cantos para ele ficar o mais centralizado possível. Agora a gente vai costurar ele. Vou pegar aqui o fio e a agulha. E ó, eu vou pegar a alcinha de dentro aqui, no caso a alcinha de fora do fecho, mas que fica para dentro. E aqui a alcinha de dentro da base da bolsa. Ó, aqui e aqui. Aí eu pego o fio, deixo um fio maior para a gente conseguir arrematar e trago. Aí no ponto do lado, venho, pego a alcinha de dentro aqui e a alcinha de dentro aqui, pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Aqui a alcinha de dentro e a alcinha de dentro, venho, pego e faço um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem que cuidar muito pro ponto não ficar apertado, então se o seu ponto for muito apertado, use uma agulha maior para fazer a costura, tá? Agora aqui novamente, alcinha de dentro com alcinha de dentro, pego, alcinha de dentro com a alcinha de dentro, pego o fio, trago e faço um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer isso toda a volta. Muito cuidado para não pularem nenhum ponto, tá? A gente tem que cuidar aqui. Ó, usei esse e esse, tem que vir no ponto do lado. Muito cuidado para não perderem nenhum ponto. Finalizei aqui a costura. Agora eu vou cortar o meu fio. E novamente vamos fazer outro acabamento invisível. Puxo o fio todo aqui para fora. Coloco na agulha de tapeçaria e venho aqui no primeiro ponto baixíssimo. Muito cuidado para pegar só as alcinhas do ponto baixíssimo e trago. Como vocês podem ver, o meu fio está saindo aqui de dentro do último ponto baixíssimo. Pego e levo lá para dentro. Aqui. Agora eu vou esconder esses 2 fiozinhos que ficaram e a gente já continua. Agora aqui nossa bolsa está praticamente pronta, só falta colocar a alça nela. Para fechar, ó, eu dobro aqui para dentro e eu fecho aqui e ela fica assim nesse formato. Agora vamos colocar as argolas articuladas nela. Em seguida, a alça. As argolas eu vou colocar bem aqui, ó, na dobrinha dela, pegando desde o ponto baixo da alça até embaixo do ponto baixo da última carreira da bolsa, para pegar bastante fio para ficar bem firme. Que aí você pode colocar peso dentro da sua bolsa. E a mesma coisa aqui do outro lado, desde o ponto baixo do fecho até embaixo do ponto baixo da bolsa. Se vocês tiverem uma argolinha maior, também fica melhor de colocar. Aqui. Aí fica uma para cada lado e colocamos a nossa alça aqui. E aqui está a nossa bolsa pronta. Eu vou fazer um videozinho, vou colocar aqui
melhor no final para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse tutorial com uma crocheteira que você sabe que vai adorar essa bolsa.